Olá, gente. Eu sou Flávia Azeredo, sou professora da ETEFOR e hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre prótese parcial removível. Vamos nos ater um pouco sobre a classificação do arco dentário parcialmente desdentado. Primeiro, a gente precisa perguntar por que nós precisamos classificar o arco dentário. E aí nós vamos perceber que a classificação vai facilitar a comunicação entre esses dois profissionais que vão estar envolvidos na manufatura de uma PPR. A classificação do arco, ela vai servir para a gente agrupar situações semelhantes, ela vai ter uma finalidade didática e ela também vai sistematizar o planejamento e o tratamento para o meu paciente que precisa usar uma PPR. Ela também traz uma forma ideal de ser. E essa forma ideal de ser, ela permite uma visualização imediata de que tipo de arco parcial desdentado eu tenho. Ela vai me mostrar número de dentes, tamanho dos dentes remanescentes nessa cavidade oral, assim como o tamanho e o número dos espaços protéticos aonde eu vou começar a planejar a minha prótese parcial removível. A classificação ideal, ela precisa ser universalmente aceita para que a comunicação entre os profissionais que trabalham com essa prótese seja ótima, seja uma comunicação excelente. E ela também vai proporcionar orientações mecânicas e também espaciais para que o meu planejamento esteja adequado e a minha prótese ela esteja perfeita no momento de chegar na cavidade oral do paciente. As classificações, elas são muitas. Muitos foram os autores que desenvolveram classificações do arco parcialmente desdentado. Nós temos classificações topográficas, nós temos classificações biomecânicas e funcionais, nós temos classificações fisiológicas e classificações mecânicas. Nós vamos começar falando sobre a classificação topográfica. A gente pode, inclusive, pensar que esse termo, ele veio importado da geografia. Na geografia, quando a gente fala da topografia de um terreno, a gente vai perceber quais são os relevos que esse terreno tem, quais são os espaços abertos, as planícies, as montanhas que esse terreno tem. No momento em que eu importo esse termo para a odontologia, eu vou perceber que ele vai trazer uma análise da distribuição dos dentes remanescentes e dos espaços desdentados. Então, se a gente fizer essa analogia com a geografia, a gente vai compreender que a topografia do arco dentário parcialmente desdentado é uma análise desses acidentes que nós temos aí na boca, que são dentes remanescentes e espaços protéticos. A classificação topográfica mais aceita e universalmente utilizada é a classificação de Kennedy. Então a gente já sabe que a base da classificação de Kennedy é uma base topográfica. Edward Kennedy, ele começa os seus estudos, ele na verdade implementa a classificação a partir de 1925, quando ele propõe que a gente observe todos os arcos dentários parcialmente edêntulos e que a gente traga aí uma forma de agrupar os casos semelhantes. Nesses estudos, Kennedy conseguiu agrupar todos os casos em apenas 4 classes, o que é uma coisa muito fantástica, porque você consegue simplificar a linguagem e otimizar a comunicação entre os profissionais. A primeira classe, a classe 1 de Kennedy, ela compreende um arco dentário onde a área desdentada posterior é bilateral. Então, no momento em que eu tenho essa configuração na boca do paciente, eu vou dizer que aqui eu tenho uma classe 1 de Kennedy. Ali no outro exemplo é a mesma coisa. A área desdentada posterior bilateral significa dizer que é classe 1 de Kennedy. Na classe 2, nós vamos ter uma área desdentada posterior, mas unilateral. Somente um dos lados vai ficar sem dentes, está sem dentes. Eu aí então digo que eu tenho uma classe 2 de Kennedy. Na classe 3, nós vamos ter áreas desdentadas, porém intercaladas. Observe que em todos os dois casos, nós temos aqui dentes na parte mais posterior, porque
essa edentulação posterior é quem vai definir a classe de Kennedy, a classificação de Kennedy. Então, na classe 3, eu encontro dentes remanescentes na área posterior e os espaços desdentados vão estar intercalados também na região posterior. Eu posso encontrar espaços desdentados em outras posições, mas aqui a gente vai explicar um pouquinho mais adiante quando a gente falar que essas classes, elas aceitam modificações. Na classe 4, a gente vai encontrar um paciente que tem uma área desdentada bilateral anterior, porém cruzando a linha média. Então, se eu tenho dentes na região posterior, mas eu tenho edentulação anterior, e essa edentulação, ela envolve a linha média, eu vou dizer que eu tenho uma classe 4 de Kennedy. Quanto às modificações, a gente vai observar que na classe 1, a classe 1 ela vai estar definida por essa área desdentada posterior bilateral. Mas veja, eu aqui tenho um espaço anterior também edêntulo. Então, eu digo que se é uma classe 1 com um espaço edêntulo, eu vou chamar de classe 1, modificação 1. Na outra situação, eu percebo de cara que é uma classe 1 de Kennedy, porque eu tenho a área desdentada posterior dos dois lados, bilateral. Porém, eu tenho aqui um espaço, dois espaços sem dentes. Isso é uma classe 1, modificação 2. A classe 1, ela também vai aceitar outras modificações quando eu tenho mais espaços edêntulos. Vejam, eu tenho 1, 2, 3 espaços edêntulos em regiões anteriores. E aqui eu tenho uma classe 1, modificação 3. É uma classificação muito fácil de ser aprendida. Aqui eu tenho, de novo, a área desdentada posterior bilateral que define a minha classe 1. Porém, vejam quantos espaços a mais edentados eu tenho. 1, 2, 3, 4. E aqui eu vou ter uma classe 1, modificação 4. A classe 2, gente, ela também vai aceitar modificações e com a mesma lógica da classe 1. Essa região posterior desdentada unilateral vai definir a classe 2, mas eu tenho mais uma região desdentada, então eu tenho uma classe 2, modificação 1. Da mesma forma, eu ali tenho a definição da classe 2 de Kennedy, porém com mais espaços edêntulos, 1, 2, isso é uma classe 2, modificação 2. Classe 2, ainda definida pela região posterior, desdentada unilateral, onde eu tenho vários espaços, na verdade, 1, 2, 3 espaços edentados. Então, isso é uma classe 2, modificação 3. Na outra situação, eu tenho definição da classe 2 pelo posterior desdentado unilateral e eu aqui tenho outros espaços edêntulos. 1 espaço, 2 espaços, 3, 4, definindo uma modificação 4. Classe 2, modificação 4. A nossa classe 3, ela também vai aceitar modificações. O que vai definir essa nossa classe? Essa região desdentada posterior intercalada. Porém, eu encontro aqui mais uma região desdentada. Então, eu chamo isso de classe 3, modificação 1. Na outra situação, eu tenho ali a definição da classe 3, e aqui eu tenho outros espaços edêntulos. 1 espaço, 2 espaços, definindo classe 3, modificação 2. Pela lógica, vocês já compreenderam que aqui não está difícil de perceber o que nós vamos ter. Nós vamos ter uma classe 3, definida por esse único espaço, desdentado posterior intercalado, e aí eu tenho mais espaços edêntulos, 1, 2, 3 espaços, me trazendo uma modificação 3. Classe 3, modificação 3. Observem que toda classe de Kennedy, ela vem em algarismo romano e as modificações, elas chegam com números arábicos. A gente vai já ver por que isso acontece. Aqui na outra situação, eu tenho essa primeira edentulação definindo a classe 3 de Kennedy, mas eu tenho mais espaços edêntulos. 1, 2, 3, 4 espaços desdentados, dizendo que isso é uma classe 3, modificação 4. E a última classe de Kennedy, que é
classe 4, a gente vai ter uma área desdentada bilateral anterior que tem o comprometimento da linha média. Só que eu preciso observar que essa é a única classe de Kennedy que não aceita modificação. A classe 4, ela não aceita modificação. Isso é muito fácil, muito tranquilo da gente aprender. Bom, mais adiante, em 1957, a gente encontra um outro teórico tentando trazer algumas regras para melhor explicitar a classificação de Kennedy. Então, são 8 as regras de Applegate. A primeira regra de Applegate, ele diz que a classificação só deve ser feita depois que todas as extrações necessárias tenham sido feitas. Se o paciente tem dentes para perder, se o paciente precisa fazer exodontia de alguns dentes, eu só posso classificar esse arco dentário depois que eu remover os dentes que precisam ser removidos. A segunda regra de Applegate, ele diz que se eu tenho um terceiro molar ausente e eu não vou reabilitar o outro dente terceiro molar, porque ele não tem antagonista, esse dente não será incluído na classificação. É preciso que a gente lembre que os dentes, eles sempre buscam contato. Então, no momento em que eu perco o antagonista, esse outro dente, ele fica sem função. Se eu tenho um terceiro molar, o conhecido vulgarmente como siso, eu não preciso reabilitar um terceiro molar se ele não tiver o antagonista. Então, ele não entra na classificação. A terceira regra de Applegate é que se esse terceiro molar ele for utilizado como um suporte para a minha PPR, porque existe essa possibilidade de eu ter um terceiro molar, às vezes um pouco mesializado, e que é o único dente que o paciente tem naquela região posterior. Então, para que eu consiga uma melhor estabilidade dessa prótese, eu posso transformar esse meu dente terceiro molar em um pilar, em um suporte. Se eu for utilizar o terceiro molar como suporte porque ele tem antagonista, é bom que a gente não perca isso de vista, é preciso que o dente tenha antagonista para que ele permaneça na cavidade oral. Ele deve ser incluído, então, na classificação de Kennedy. Applegate, ele cria essas regras, mas ele cria essas regras para que a gente melhore a classificação de Kennedy. A quarta regra de Applegate diz que se um segundo molar estiver ausente e a gente não pretende substituí-lo, ele não deve entrar na classificação. Então, nós vamos ter uma arcada onde nós vamos começar a observar a partir do primeiro molar. A quinta regra de Applegate fala que a área ou áreas desdentadas mais posteriores é que vão determinar a classificação. Essa é uma ratificação, é uma confirmação da classificação de Kennedy. Sempre a área mais posterior é quem vai definir a nossa classificação. A sexta regra diz que as outras áreas desdentadas secundárias, aquelas que determinam a classificação, são denominadas áreas de modificação. Então, elas vão receber números ordinais, números arábicos e ordinais. Eu comentei um pouco antes que na classificação a gente utiliza números romanos, algarismos romanos. E aqui nas modificações, por Applegate, nós vamos sempre usar números ordinais, que estão em ordem e são números arábicos. A sétima regra de Applegate diz que a extensão da modificação não é considerada apenas o número de áreas desdentadas adicionais. Vocês observaram que quando eu fui falando as classificações de Kennedy com modificações, eu sempre mostrei, num primeiro instante, um espaço que definia a classificação. Os outros espaços adicionais é que vão definir a modificação. E a oitava regra de Applegate, ela diz que não se pode ter modificação em classe 4. Porque a região posterior é a que determina a classe. O fato do paciente ter dentes posteriores é que vai determinar, e não ter na região anterior, com o envolvimento da linha média, é que vai determinar que isso é uma classe 4. Então, essa classe 4 não aceita modificações. E aqui a gente encerra um pouquinho sobre a classificação topográfica do arco parcialmente desdentado, lembrando que essa é somente uma das peças dessas nossas classificações, por isso eu coloquei essa figurinha, porque nós vamos ver em outros vídeos as outras classificações possíveis do arco desdentado parcialmente.
Tchau e até a próxima!